Estamos de volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Doutor Rafael, a gente estava falando no bloco anterior sobre a importância do uso do preservativo. E agora, com esse advento dos novos estimulantes sexuais, principalmente as pessoas da terceira idade estão tendo um índice de DST e aí, principalmente da AIDS, muito mais alto do que anteriormente, não é isso? Com certeza, esse é um fato muito importante, porque eram pessoas que na época de vida sexual ativa não conviviam com esses problemas, principalmente o HIV, né? Deixaram de fazer sexo por uma disfunção erétil, que foi resolvida há pouco tempo com o surgimento dessas novas medicações, e como nunca tiveram o costume de usar o preservativo, não usam, e acabam adquirindo esse problema. Esse alerta é importantíssimo, porque estamos falando aqui de uma população que não tinha o hábito de usar o preservativo na sua vida sexualmente ativa. Enfim, e é uma questão importante. Então é importante o governo entrar agora com uma campanha para esclarecer esses novos... Enfim, esse segmento da segmento da população que está tendo esse tipo de problema. O alerta é uma questão muito importante, que é preciso que a gente informe essas pessoas, enfim, das circunstâncias que eles passam a estar envolvidos por conta das DSTs que estão aí, enfim, campeando pelo nosso país e pelo Rio de Janeiro também. Então é importante esse alerta que o senhor faz. Doutor, e o senhor tem recebido muitos casos de pessoas da terceira idade com problemas de doenças sexualmente transmissíveis? Olha, eu vejo, lógico que não com uma grande intensidade de casos, mas esporadicamente a gente vê sim, né? As DSTs mais variadas, como eu já falei. As virais a gente vê muito, principalmente em clínica particular, o herpes e o HPV, né? As verrugas genitais. Certo. E é mais homem ou é mais mulher que procura atendimento? Mais homem? Mais homem. Por que, doutor? Porque a gente vê, porque a lesão é externa. O paciente consegue ver na genitália com mais facilidade. Mais principalmente fácil de as lesões detectar, que são indolores. Né? Existem muitas DSTs que são indolores. Isso é um esclarecimento importante. Por exemplo, a sífilis, que faz uma úlcera, né? Essa úlcera é indolor. Então, no caso da mulher, essa úlcera normalmente passa desapercebida. Certo. Porque ela dentro da vagina não dói, então ninguém vê. Entendeu? Doutora, então aí está a importância do exame de rotina nas mulheres, não é isso? Exatamente. A visita frequente a ginecologista, né? O ginecologista, para que o exame seja feito periodicamente, certo? E assim, sempre que reparar alguma coisa diferente, é o conselho, tanto para o homem e para a mulher, ou ferida, ou uma verruga, ou um corrimento, tanto na uretra do homem como na uretra da mulher, que a mulher vai ver mais pela vagina, né? O homem viu que a cueca ficou suja ou a calcinha ficou suja na mulher, procure um médico, entendeu? Sem medo, porque um grande problema das DSTs é o medo, né? A pessoa não procura por medo de ter o problema e depois ter que explicar esse problema para uma outra pessoa. Você diria que ainda é um tabu na sociedade a questão das doenças sexualmente transmissíveis? Ainda é difícil falar sobre o assunto, mesmo com o médico? Com toda certeza. A gente sabe que a mulher tem uma relação de proximidade com o seu médico, o ginecologista. Você acha que essa barreira, ainda tem muita barreira a quebrar sobre esses temas? Eu acredito que a mulher tenha mais facilidade, realmente. A mulher é mais cautelosa, é mais cuidadosa com ela mesma, até com o parceiro, né? A mulher tem esse senso de cuidar melhor que o homem. O homem, ele tem medo até de falar com o médico. Muitas vezes ele procura até o balconista da farmácia para pedir uma orientação, conversa com um amigo, exatamente, tenta porque saber ele tem medo de falar com o médico fala assim, olha, você está com um problema e a gente vai ter que examinar a sua esposa também, entendeu? Ou a gente vai ter que examinar a sua parceira. Ele tem esse temor, entendeu? Aí empurra com a barriga. Em relação às mulheres, doutor Rafael, o senhor falou que elas têm uma proximidade maior com o médico, mas a gente vê muito isso, por exemplo, quando o médico é aquele médico de confiança, é o médico particular que ela está acostumada a ir com uma certa frequência. E a gente vê também que os casos de DST são maiores na população de mais baixa renda. O senhor acredita que isso pode ter uma ligação também com o fato de repente, a mulher se sentir menos à vontade de ir num médico que ela não conhece no serviço público, toda a dificuldade do atendimento que a gente já conhece, né, deputado? Isso retarda o atendimento nessas doenças?
Eu acho que é o seguinte, esse fato que você citou é verdade, as DSTs são mais prevalentes mesmo nas populações de mais baixa renda, né, por esclarecimento. São pessoas, infelizmente, que têm um esclarecimento menor, então vão usar menos preservativo. Pessoas, de repente, têm um acesso à saúde também mais difícil, então vão permanecer mais tempo com o problema contaminando mais pessoas, certo? Em relação a ser um médico público ou um médico privado, lógico que isso conta. Essa relação médico-paciente que é gerada com o tempo, isso é fundamental. Né? Mas não tendo esse problema, as pessoas têm que ter noção que o médico é um profissional onde tudo aquilo que é dito para ele é segredo. Isso é fundamental. Isso está até no manual de DST do Ministério da Saúde, que as pessoas têm que ter essa noção. Chegou, falou para o médico uma coisa, existe um quesito chamado segredo médico. O que é falado dentro de uma consulta, dali não sai. E não só para DST, né? Não só para DST. Né? Existem casos específicos onde o segredo médico pode ser quebrado, que são circunstâncias legais, mas nesse caso, isso não vai acontecer. O médico não vai contar, olha, tá vendo aquela pessoa ali, foi no meu consultório? Isso não existe, entendeu, deputado? Isso não pode acontecer. Isso faz parte da ética médica. Então as pessoas têm que confiar, têm que procurar um médico. É importante que se diga isso. Eu acho que a mulher, o esforço que se tem das famílias, olha, do primeiro exame ginecológico, todo esse ritual que a mulher é submetida, enfim, graças a Deus, eu acho que para o homem a gente não tem esse tipo de hábito. Então, daí eu acho da explicação com relação ao número de DSTs nos homens ser maior do que nas mulheres, porque a mulher tem um hábito de ir ao médico, de se consultar, enfim, ter a periodicidade estabelecida. Eu acho que já tem incutido na mulher. E no homem não. No homem não tem muito essa... Via alguma coisa, tal, enfim, é mesmo meio circunstancial, em vez de ser uma coisa periódica e rotineira. Eu acho que talvez seja um tema importante para se abordar e que a gente possa gerar também nos homens o hábito de ir periodicamente ao médico. E de repente é como o senhor falou, né? A questão da informação. Se fossem feitas campanhas, por exemplo, voltadas para esse público masculino, para incentivar essa ida ao médico periódica, a mulher não tem que ir, sei lá, de 6 em 6 meses ou de 1 em 1 ano, dependendo do caso, por que não o homem também, né? Passar para ele a importância disso e que ele tenha mais confiança de fazer esse procedimento sem todos esses tabus e todos esses preconceitos. E existe uma coisa muito importante nas DSTs, que é a necessidade do médico ser procurado rapidamente. Por quê? Porque algumas doenças, tipo a sífilis, vamos voltar para a sífilis, essa lesão inicial, essa úlcera inicial, depois de um certo tempo ela desaparece. Então o indivíduo acha que ficou bom, entendeu? Ele tinha aquela lesão no pênis e aquela lesão depois desapareceu e ele tem a falsa ideia de que ele está curado. Quando, na verdade, ele pode estar transmitindo doença ainda e depois ele vai ter as consequências, né, piores da doença, digamos assim. Tem que fazer esse acompanhamento, né? Bom, gente, a gente vai fazer mais um intervalo e volta com esse tema no próximo bloco. A gente volta já já.